Então a gente vai falar um pouco sobre Python. E uma das coisas assim legais em Python assim, é o que a gente consegue fazer de real. Então, o primeiro curso massivo de programação, que a gente chamou de Python para zumbis, tem um monte de exercícios divertidos assim que o pessoal está fazendo. Tem aluno que estou vindo de Foz do Iguaçu, cheguei ontem aqui, e lá na Latinoware tinha os palestrantes paraguaios que estavam fazendo o curso também. Isso aqui é muito melhor do que aula de programação em quadro negro e giz, que é o tradicional. Isso é uma coisa que vocês vão ver em até universidade pública de primeira linha, quadro negro e giz, sem código. Então a ideia é a gente fazer uma coisa mais divertida com código, né? Principalmente com os projetinhos bacanas. A gente fez um zumbi vegetariano também, para poder promover a diversidade. Na comunidade Python, uma coisa muito legal é a diversidade. Tem pessoas assim com backgrounds bem diferentes. A gente tem um incentivo também para a participação feminina. A Python Software Foundation tem uma meta de, em 2015, 15%, 20% de participação de meninas. Na última PyCon, Estados Unidos, eles conseguiram 20% no Congresso, que é bastante, né? A gente ficou um tempo fora do ar, mas a gente consegue com bastante bom humor, assim, porque tem bastante gente acessando isso aqui. Ontem eu fiz um screenshot aqui, tem 5.300 pessoas fazendo online aqui. Se vocês entrarem, vamos entrar agora aqui, se tiver, vamos ver se tem Wi-Fi aqui. Tem. Então, se tiver Wi-Fi aqui, vamos pegar aqui o PingMind. Meio lento aqui. Então, vamos ver. O screenshot de ontem tinha aquele número de pessoas. Vamos pegar aqui o PingMind. Cuidado, vai bater a porta. Ops. Isso aqui são as aulas aqui. Ops, gerencial. Esse aqui é outra coisa aqui. Só falta não tá fora do ar, né? Eu não estou conseguindo achar o link de membros, mas se vocês entrarem aqui no curso, hoje deve estar com 5.350 aí. São zumbis divertidos. Por que a gente conseguiu chegar nesse número? Porque a comunidade ajuda a divulgar um curso que é gratuito de Python, né? Isso aqui saiu na fanpage do Facebook, do Walking Dead Portugal. Tem um monte de portugueses fazendo o curso de Python. Bom, falar um pouco também de Python na FATEC. A FATEC tem um convênio com a prefeitura. A gente dá aulas de programação para crianças. Tem uma iniciativa que começou no Brasil chamada CEDET, Centro de Desenvolvimento do Talento, que por sinal começou lá em Lavras aí. E esse CEDET, ele detecta crianças com talento, e as crianças com talento podem fazer o curso que elas quiserem. E esses cursos são dados por voluntários da aula de programação para crianças. Isso aqui é um outro resultado aqui da FATEC. O número de pessoas retidas em 2008, introdução à programação, é esse vermelho aqui, 70%, era em C. Esse aqui é o número no semestre passado, a gente diminuiu bastante o número de reprovados. Claro que sempre tem um monte de gente que desiste porque entra em outros cursos. A FATEC é uma faculdade pública, mas as pessoas às vezes passam numa federal e aí desistem do curso. Estrutura de dados, 85% de retidos, 2008. A gente está fazendo meio em Python, meio em C. Agora tem 22% de retidos, semestre passado. A primeira turma fez uma camiseta, Odeio Java. Eles aprenderam a programar com C, depois o professor tentou ensinar com Java, foi pior.
Não tenho nada contra Java, mas é um paradigma de orientação a objeto, não é muito bom para a pessoa começar a aprender programação. Então, o pessoal colocaram uma camiseta aí e apareceram na prova do professor. Nós ficamos em terceiro lugar entre todas as FATECs no ENAD. A gente tem ENAD nota 5, que é a nota máxima. Ficamos em primeiro lugar na maratona de programação do ano passado, na fase regional. A fase nacional, quem ganhou é o ITA, né? Mas do Vale do Paraíba, só uma faculdade podia ir para Londrina, que é para a parte final, e foi a FATEC. Só para vocês terem uma ideia, a Universidade Federal de São Paulo não pôde ir porque a gente pegou a vaga deles. Bom, detalhes. Uma coisa legal assim, que as nossas aulas são só laboratório. Não tem aula GIS, quadro negro. Então, é um paradigma novo. A gente tem um andar da FATEC só de laboratórios. Para quê? Para que algumas disciplinas, como introdução de programação, sejam feitas totalmente em laboratório. E são laboratórios 4+2. 4 para você desenvolver a teoria e 2 para fazer Coding Dojo, que é a aula só para o pessoal se exercitar. As listas de exercícios todas têm TDD, então a pessoa roda, já vê se o teste quebrou ou não quebrou. Isso é legal porque o aluno ele fica focado em programar a parte de ver os testes, né? O Coding Dojo é semanal, ele é opcional, não é obrigatório, mas sempre tem bastante gente. Tem um negócio que implementamos, que é o Big Brother. O aluno, depois da primeira prova, que tirou nota alta, pode adotar um aluno que tirou nota baixa. O que o aluno com nota alta ganha? Se o aluno com nota baixa aumentar de nota na segunda prova, o aluno que ajudou vai ganhar 1/4 da nota do ajudado. Então, depois da primeira prova, quando o aluno vai muito mal, tem uns 5, 6 caras assim que gostam de programar, que vão em cima lá, pô, você quer que eu te ajude e tal. Então, eu dou uns prêmios também, que eu vou muito em congresso. Aí eu dou também uns adesivos, umas camisetas para o pessoal que conseguir o melhor incremento positivo. Tem monitores, todos eles têm que ter Facebook, para poder tirar dúvida via Facebook. A gente tinha 3 monitores, uma menina não tinha Facebook, criou para poder ajudar. Um resultado muito significativo dos alunos até 2011 tinha uma prova chamada prova do Google Developer Day, um evento da Google que para você participar você tinha que fazer 5 programinhas e conseguir submeter as respostas corretas para os 5 programas. 12 alunos que fizeram o primeiro semestre conseguiram passar na prova. O Google Developer Day tinha 6.000 pessoas tentando as 1.000 vagas, e desses 6.000, muita gente que programa faz muito tempo, né? Nesse semestre a gente está fazendo games com Python, eu vou mostrar para vocês. E como eu estou gravando as aulas, todo mundo que tem algum problema, que faltou alguma aula por motivo de trabalho, já tem a aula gravada e pode pegar no modo assíncrono a aula. A gente utiliza nas aulas, eu não preciso levar o notebook, eu levo um Raspberry Pi. Ele tem o Python 2 e o Python 3 instalado, pré-instalado, inclusive, com o Pygame. Então, em vez de levar o notebook, eu posso levar esse negócio aqui. O Datashow da FATEC já tem saída HDMI, então a gente consegue utilizar o padrão. Aqui eu dando aula aqui, está vendo o Raspberry lá na ponta. Esse garoto aqui está no ensino médio, ele começou a aprender Python comigo, ele fez o curso de introdução à programação com games do Coursera, que é um curso assim difícil, que eles fazem um game por semana. Ele concluiu comigo. Então, Python é tão simples que a pessoa consegue, mesmo estando no ensino médio, aprender a programar. Essa menina aqui, ela me segue no Facebook, começou a aprender Python também, a Naomi, está no primeiro ano. Essa é a camiseta da turma de 2012, eles gostaram tanto de Python, colocaram um código aqui na camiseta. Bom, mas vamos para o código, que é a parte mais legal, né? Então, quem aqui nunca viu Python? Só para ter uma ideia, beleza. Então, eu já posso ir um pouco mais avançado aqui. Bom, Python, mais ou menos, tem essa cara aqui para quem nunca viu. Em vez de você abrir e fechar chaves, você usa a indentação, para o seu código ficar mais legível.
Então aqui é um código que eu estou sorteando um número entre 1 e 100. Enquanto o chute for diferente do sorteado que a pessoa chutou, eu fico tentando, eu dou um alto e baixo até acertar. Beleza? Esse código eu ensinei para as crianças do CEDET, Decolar. E as crianças pegaram a lógica. Python é legal por causa disso, porque a sintaxe não atrapalha. Como a sintaxe não atrapalha, a pessoa consegue entender o código, consegue ir além e fazer mais coisas. Então tem uma menina de 12 anos que falou, professora, eu não gosto de matemática. Então, ela hackeou o Baby Names. Baby Names é um site para ver nomes de meninas. E o que ela fez? Ela pegou 100 nomes de meninas mais comuns do Brasil. E desse nome, desse número de meninas, ela perguntou, como é que eu coloco esse negócio em ordem crescente? Em Python é muito simples, é só dar um nomes.sort, que ele coloca em ordem. Então, eu uso a mesma lógica de programação, alto, baixo, para poder adivinhar o nome. Então, aqui, vou diminuir um pouquinho aqui, para caber mais coisa aqui. Como vocês devem ter aprendido, se a gente chutar o nome do meio, a gente tem mais chance de terminar mais cedo, né? Juliana é alto, então Brenda é baixo, então está entre Brenda e Juliana, o nome que eu chutei. Vamos ver, eu não sou muito bom para jogos, vamos testar Evelyn. Evelyn é alto, então está entre Brenda e Evelyn. Vamos testar Clara. Clara é alto, então está entre Brenda e Camila. Camila é baixo. Se Camila é baixo, bom, mais ou menos essa ideia aqui, mas o que é legal é que a menina conseguiu abstrair a lógica e fazer um negócio mais legal utilizando recursos simples do Python. Todo esse código está lá no GitHub, tá? Um outro código de uma menina, outra menina de 12 anos. Eu ensinei para eles a criptografia de César, que é criptografar uma frase deslocando um conteúdo. Essa menina, ela começou a fuçar, e o Python, ele aceita o Unicode por padrão. Então, se você colocar Dev Day 2013, muda para o chinês. E eu posso pegar o chinês e voltar para a frase original. É muito legal você ensinar um conceito abstrato, que é a criptografia para a criança, e a criança ir além e conseguir fazer o bagulho virar chinês. Se vocês quiserem perguntar, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Como aqui a maior parte já sabe um pouco de Python, eu vou dar uma coisa um pouco mais avançada, que os alunos sempre precisam mexer, que é a parte de Unicode. No Unicode, eu tenho um problema que algumas palavras, aquilo é um palavrão em espanhol, conho. Conho é um palavrão, né? O conho ele pode ser escrito com 6 caracteres ou com 5 caracteres. Tem a mesma representação externa, só que eles são diferentes. Se eu comparar o A igual a B, vai dar diferente. Então, muitas vezes, eu preciso fazer normalização. Então, eu consigo normalizar o conho que antes dava falso, que tem 2 representações diferentes, em Python de uma forma muito simples, utilizando baterias inclusas. Eu tenho esses acentos malucos aqui, ó, acento no Y aqui, chapeuzinho em cima do H. Quem trabalha com web vê que a acentuação é um problema que a gente sempre, uma hora, vai ter que lidar. Então, a gente consegue normalizar os acentos de uma forma simples em Python para poder tratar essas coisas assim que são equívocas. Aqueles dígitos árabes lá, também eu converti eles para os dígitos normais que a gente está acostumado. Bom, numa palestra que eu dei, tem uma pessoa lá. Deixa eu mostrar o Fibonacci ruim. Fibcache. Não, esse é o bom.
tem um Fibonacci ruim. Se vocês aprenderem alguma coisa de análise de complexidade de algoritmos, Fibonacci recursivo, ele é muito ruim. Se vocês rodarem, por exemplo, Fibonacci de 10, Fib ruim de 10, ele repete muitas vezes o cálculo de Fibonacci de 2. Então não precisa se aprofundar muito em demonstrações para ver que esse código é muito ruim. Por que esse código é muito ruim? Porque você repete o processamento de uma função que você já calculou várias vezes, está repetindo 43 vezes Fibonacci de 2. Aí, numa palestra, tem um professor lá que falou, pô, quero que você faça um Fibonacci de 100 recursivo. Então, é uma pergunta sacana, porque Fibonacci de 100, se você fizer normalmente, vai demorar pra caramba. Mas, deixa eu ver, Fib de 100. Aqui é imediato. Por que aqui é imediato? Porque em Python a gente tem baterias poderosas que a gente pode fazer cache. Então a função que eu já chamei, calculei há muito tempo atrás, eu não preciso calcular de novo. Se vocês derem um print aqui desse cara aqui, vocês vão ver que Fibonacci de 100, não tem repetições. Cada função é chamada uma única vez. Então isso é uma coisa bastante legal. Aquele professor hoje é um pythonista, está divulgando. Oi? Aquela arroba que tem lá em cima da função é um decorator. Esse decorador ele faz um envelope na função e esse envelope dá superpoderes. E os superpoderes do envelope LRU é Last Results Used. Ele faz um cache, joga as que você não está utilizando pouco e deixa em cache as que você está utilizando mais. Né? Então, por exemplo, Fibonacci de 2 ele não vai calcular porque está no cache. Eu vou explicar um pouco mais sobre o que são esses decoradores. Bom, seguinte. 666 é o número da besta, certo? Do Apocalipse. Se eu calcular fatorial recursivo ou Fibonacci recursivo 666, dá um número gigantesco. Vou rodar? Os dois deram 42. Como é que eu faço esse negócio aqui? Como é que Fibonacci fatorial de 666 deram 42? A ideia é a seguinte, como é que eu faço um decorator? Decorator é uma função que faz um envelope. Esse envelope eu estou fazendo aqui em cima. Eu estou pegando a função, estou fazendo um envelope, só que a função, ela retorna 42. Então, em vez de fazer o corpo da função normal, eu estou retornando 42 para aquele corpo. Por que isso acontece? Porque eu coloco aquela arroba, hitchhiker, que é mochileiro, né? De tal forma que, quando eu chamo o fatorial aqui embaixo, na verdade, eu estou chamando o fatorial turbinado, que retorna 42. Isso é legal pra caramba. Para que serve isso? Serve para nada. Mas é divertido. A programação tem que ser uma coisa divertida. E muitas vezes o cara aprende um conceito muito avançado. Isso aqui é metaprogramação, tá? Então, se vocês escutarem um palavrão, metaprogramação é isso aqui. Então, metaprogramação, alterando fatorial e Fibonacci para retornar 42, é muito mais divertido do que você ficar fazendo coisas mirabólicas assim, né? Outras funções assim. Aqui eu tenho um decorador mais interessante. Eu tenho uma função, essa função está fazendo um contador só que eu quero, por exemplo, ver o tempo que demora esse contador. Então eu estou fazendo um decorator aqui que eu chamo a minha função, só que antes e depois eu vejo o tempo. E aí na hora que eu rodar isso aqui, além de rodar o contador, ele vai devolver o tempo que demorou para processar. Então o decorador ele serve para isso, para dar superpoderes. Onde que a gente utiliza muito isso? Para programação web. Aqui eu estou utilizando o Bottle. E nesse Bottle eu estou colocando aqui algumas linguagens de programação
Aqui vocês estão vendo, tem meia dúzia de linhas. Se eu rodar isso aqui, eu consigo levantar um servidor web. E esse servidor web me retorna aqui as coisas. Por que que eu consigo fazer isso com tão poucas linhas? Por causa da ideia do decorador. Então, deixa eu derrubar isso aqui. Quando eu tenho essa arroba, bottle.route, ele está associando esses dados com a minha homepage, que eu estou rodando localhost na porta 8080. Maratona Hackathon Facebook 2012. Não, 2013, foi desse ano. A gente tinha que gerar números binários, na forma string. Os números binários eram gerados entre 0 e 2 elevado a n menos 1. O exercício pedia o késimo elemento. Então, por exemplo, se k fosse 5, teria que mostrar o quinto elemento dessa lista. Só que ele queria essa lista ordenada em ordem decrescente do número de uns que aparecia na sequência binária. Então, esse negócio é meio trabalhoso, né? Os carinhas lá do ITA fizeram em C, deu umas 100, 200 linhas aí. Os alunos que fizerem Python, aqui ó, eu tenho uma definição de uma função que conta o número de uns. Eu estou gerando aqui números binários, tem uma função embutida bin, que já gera o binário correspondente ao x. E aqui eu estou fazendo uma ordenação pela chave, que é o número de uns, em ordem decrescente. Muito mais simples. Como o cara tinha 45 minutos para poder resolver esse exercício, os alunos se dão ao luxo de fazer em uma linha. Então, se você sabe um pouquinho mais de programação funcional, você sabe que uma list comprehension você consegue gerar aqui a lista. Esse lambda é uma função anônima. Essa função só serve para essa linha. Essa função recebe um parâmetro, argumento s, e retorna o número de uns. Então, essa função aqui que eu estou definindo, eu vou utilizar só ela como chave para ordenação. Então, esse resultado aqui faz a mesma coisa que o de cima, só que com uma linha. Então, o aluno ele se dá ao luxo de ficar brincando e fazer código em uma linha, porque é mais fácil de você codificar. O Google Developer Day tem um aluno que ele me entregou as 5 questões em uma linha, utilizando programação funcional, lambda, esse negócio todo aí. Alguns alunos gostam muito do assembler. A ideia é ver um pouco de baixo nível. Em Python também, se eu tenho meu fatorial, eu posso com essa função mostrar o assembler para poder entender um pouco mais do baixo nível. Eu estava lá na Latinoware, o Mad Dog Hall, ele falou assim que é importante o pessoal entender um pouco também do baixo nível, e a gente consegue entender fácil. Se a gente pega qualquer função, eu não precisaria nem colocar como string, eu poderia colocar a própria função para poder ver. Espero que meu tempo não esteja acabando. Quicksort é um algoritmo terror para quem estuda alguma vez uma disciplina chamada estrutura de dados. Eu dou essa disciplina. Qual que é a ideia? Eu tenho que colocar em ordem crescente esses números aqui de baixo. A ideia do Quicksort é a seguinte: eu vou pegar uma pessoa aleatória, essa pessoa fica aqui no meio, todo mundo que é menor vai para lá, levanta cada um, compara com ele, todo mundo que é maior vai para cá. A pessoa que eu escolhi como pivô já vai estar na posição final, no vetor ordenado, porque todo mundo de um lado é menor, todo mundo do outro lado é maior, certo? Então a gente chama recursivo o quicksort para os menores e o quicksort para os maiores. Só que utilizando programação funcional, Python é multiparadigma. Eu posso pegar a orientação objeto, programação funcional e estruturado. Fica claro que eu estou gerando uma lista de menores e uma lista de maiores utilizando isso aqui. Então, esse negócio aqui funciona no tempo n log n, ordena, e é fácil do aluno entender.
Em estrutura de dados, eu tenho diferentes formas de calcular os maiores de uma coleção. Para descobrir os 100 mil maiores, ou os 10 mil maiores, ou só o maior, eu tenho diferentes tempos. Então, se eu quiser, numa lista gigantesca, os 100 mil maiores, você vê assim, pelos tempos, é que utilizar uma estrutura de heap ou ordenar é diferente. Se eu colocar aqui, eu estou pegando os 10 maiores. Então, se eu quero só os 10 maiores num game coletivo aqui, só os 10 primeiros, uma estrutura de heap é mais eficiente. Se eu quiser mais caras, aí você vê que o sort começa a ficar mais próximo. Então, a gente consegue comparar estruturas de dados em Python de uma forma relativamente simples. Outro programinha interessante, todo aluno ele quer ver as fotos que tem no HD. Em Python, a gente tem bibliotecas que eu consigo vasculhar todo o meu HD e ver todos os arquivos que têm extensão .jpg, .jpeg, png, TIFF. Esse negócio aqui é fácil de você implementar, poucas linhas, e o aluno pode brincar. Esse é um reloginho do Luciano Ramalho. O pessoal gosta de fazer interface gráfica. A interface gráfica aqui é facinho aqui. Tem um relógio aqui. Eu estou gerando uma fonte helvética 120. Estou pegando o tempo. Tem uma função tic-tac que vai atualizando a cada 100 milissegundos aqui o tempo. Esse programinha aqui, ele está vasculhando o meu diretório. Eu estou gerando um objeto de áudio. Esse objeto de áudio, ele está gerando um painelzinho para cada um dos arquivos com extensão AIF. Isso aí é a extensão do macOS. Então, se eu rodar isso aqui, eu gerei aqui um mixador. Deixa eu colocar áudio aqui. Pena que não tem som. Esse negócio aqui, com poucas linhas você consegue fazer, e é bacana você mexer com esse tipo de coisa. Isso aqui foi feito por um aluno aí, que ele gosta bastante, ele pegou esses sons de um teclado direto. Todo esse código lá, está lá no... isso aqui vocês vão gostar. Bom, orientação a objeto é um bicho papão. Muitas vezes você vai aprender orientação a objeto e falar, herança, porra, que esse negócio aqui, para que serve, né? Bom, A, int 42 de 13, B, int 42 de 7. A mais B. Que porra é essa? 13 mais 7, 42, print B, 42. De onde que está a bruxaria? Eu peguei a classe int e eu estou gerando uma classe int 42. Como é que é a herança em Python? É só colocar dentro do parênteses a classe que eu estou herdando, que é a classe int. Eu estou chamando o método construtor. Esse método construtor está pegando todas as coisas que o número inteiro normalmente faz, com exceção de duas. Eu fiz uma sobrecarga, uma sobreposição do método add e do método str. O add é chamado quando eu tenho o açúcar sintático mais. Na hora que eu faço A mais B, como o Python é totalmente orientado a objeto, ele está chamando o método add, só que esse método add retorna 42. E
Se eu for dar um print, o método str está na 42 também. Mais ainda, qual a probabilidade de 100 números? Vou gerar números entre 1 e 100. De sair um 42. Apareceu só 42. Que bruxaria é essa? Olha, uma coisa muito legal no Python é que Python é software livre. Então você consegue alterar, inclusive, o código-fonte das bibliotecas básicas. Então, dentro do diretório lib, eu posso pegar a biblioteca random e eu tenho o código-fonte da biblioteca random e eu posso retornar 42. Para que serve isso? Para nada. Mas é divertido. E você mostra como é legal software livre. Software livre você mexe na biblioteca embutida. Só que vocês depois, vocês têm que retornar esse negócio aqui. Comentar. Não pode esquecer o 42, porque a gente depois vai fazer um joguinho e você vai sortear uns asteroides que o foguete precisa destruir. Aí o asteroide só vai aparecer na coordenada 42, 42. Então você tem que voltar ao normal. Mas é muito legal isso aqui. Muito legal. Eu me divirto bastante dando aula para os meus alunos. Ih, já me perdi onde que eu estava. É isso aqui, exatamente. Aqui eu estou acessando o Facebook. O Facebook tem uma API que devolve um JSON. Eu não tenho um campo resposta para tudo. Porque na API não existe campo resposta para tudo no JSON que o Facebook me retorna. Se a internet estiver funcionando, funcionou, eu acessei um campo que não existe no dicionário, campo chamado resposta para tudo, e é 42. Como que eu fiz isso? Eu criei um dict 42 que herda de dict e sobrepõe o método missing. Aí, quando não tem a chave, ele retorna 42. Vocês perceberam que eu gosto de 42. Exatamente. Ó, isso aqui eu estou contando. Quem fez já a estrutura de dados, algumas vezes teve que fazer um programa de contar a palavra. Eu estou pegando todo o livro Alice no País das Maravilhas. Alice aparece 403 vezes. É muito fácil em Python. Isso aqui é o Cássio mostrou, as piadas do Chuck Norris aqui. São piadas de nerd aqui. Isso aqui, Shock compress file by doing a flying round on script. São coisas, piada de nerd assim. Ah, isso aqui o pessoal gosta. É hackear o Facebook. Então, a ideia é a seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou pegar... Dentro da página do Facebook, tem uma página onde eu faço testes. Página de desenvolvedor. Nessa página de desenvolvedor, eu vou pegar o token que ele está gerando para eu fazer testes em relação ao meu usuário. Esse token aqui eu estou roubando. E o que eu vou fazer? Eu vou baixar todas as fotos dos meus amigos. Vou pegar aqui, meu Access Token aqui. Aqui é o formato. Eu não estou fazendo a autenticação. Não estou utilizando o Alt.
Eu estou acessando o Facebook e eu estou baixando a foto dos meus amigos. Se vocês forem lá no diretório, vamos lá no diretório. Que bruxaria é essa? Aqui. Vocês estão vendo aqui que está aparecendo as fotos? Essas fotos aqui, ó, tá vendo? Está baixando as fotos automaticamente, sem precisar fazer a autenticação. Isso aqui vai demorar um pouco, então vou voltar para os meus slides. Senão vocês não vão ter tempo de fazer pergunta. Então, ó, tem um monte de código aqui. Vocês dão uma olhada com calma. Tem aqui a receita para baixar. Eu fiz um protetor de tela para Android, onde eu coloco as fotos dos meus alunos, meus amigos. Aí eu dou um tuk-tuk na foto. Aí eu vejo aqui a pessoa, quem que é. Às vezes eu quero lembrar o nome da pessoa, não sei, né? Hall da Fama. Aqui tem códigos bacanas de alunos. Eu vou mostrar esse aqui, ó. Esse é um exercício que eu tenho uma lista. Eu quero verificar se um N é a soma de dois números diferentes dessa lista. Olha a solução. É mineiro esse cara, hein? Rafael Castro. O Rafael Castro, ele fez N em x mais y, for x em lista, for y em lista e x diferente de lista. Solução de uma linha. Você consegue ver se um número inteiro n é soma de dois elementos diferentes de uma lista. Então, esse carinha aqui fez uma solução melhor do que a do professor. O professor fica muito contente quando acontecem essas coisas. E tem joguinhos. Aqui eu termino. Aqui eu estou chamando o CodeSculptor. O CodeSculptor tem Python no browser, navegador, você não precisa instalar nada. Se você dá um play, aparece um joguinho. Ih, perdi uma vida. Eu posso andar para frente, para trás. Deixa eu parar aqui esse negócio, senão vocês vão ter tempo para pergunta. Esse jogo foi feito 2 da madrugada num sábado. Eu fui na Python Nordeste, Fortaleza. O pessoal fechou um bar, a produção de chopp. Eu tomei uns 7, 8 chopps. Estava mais para lá do que para cá. Eu tinha que entregar essa lição. Cheguei no hotel, 2 da madrugada, tinha mais 1h30 para fazer o jogo. Consegui fazer o jogo mesmo bêbado. Então, Python é muito legal. A gente consegue fazer o jogo mesmo bêbado. Essas imagens não são minhas. Eu peguei de um aluno. Então, o trabalho artesanal que é fazer o som, o fundo de tela e as naves aí, não foi eu que fiz, tá? Mas a lógica eu fiz mesmo bêbado. Aqui tem outros joguinhos que vocês podem pegar. Defesa e tal. Se vocês quiserem se aprofundar, esse livro é bacana. Tem alguns vídeos que eu coloco na internet, se vocês quiserem se aprofundar também. E perguntas. Diga. Em relação ao comportamento do Android, estava dando a lida que era possível fazer com Python, aí eu vou o Kiwi. Olha, o Kiwi, ele tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que ele é multiplataforma. Você pode rodar no iOS, por exemplo. A desvantagem é que ele tem uma cara, por ser multiplataforma, diferente da cara padrão. Eu tenho alguns programas, eu uso Android, que eu baixei do Kiwi, tem alguns joguinhos, tem um campeonato. Mas aí o menuzinho fica um pouco diferente. Então, é bom, o joguinho que eu joguei não deu problema nenhum. Acabou. Última pergunta. 5 minutos? É o seguinte, vou falar um negócio que passou certo. Pelo que eu vi, Python e outros aplicativos mais dinâmicos assim, são mais voltados a aplicativos, aplicações não corporativas. Sim, da Java, C# e outras orientadas a objetos, que aí envolvem SOA e etc. São mais corporativos e o Python eu acho que chega a atender. Depende do que você entende por corporativo. Por exemplo, tem algumas coisas
que, como é que se diz? Você não quer o corporativo, porque definição de um amigo meu que é da comunidade Java. É uma armadura de ferro, né, que você não consegue andar. Mas essa armadura ela é utilizada por muitas empresas. Então, o Python não é melhor ou pior do que o Java. O Java é mais enterprise. Mas dá para você fazer coisas mais divertidas, sem dúvida nenhuma. Então, a startup, né? Por exemplo, Instagram. 3 pessoas desenvolveram o Instagram. A resposta possível seria a quantidade de pessoas para desenvolver. Por exemplo, você joga, você vai desenvolver sei lá, qualquer coisa para qualquer empresa, você pensa nos recursos que você tem para desenvolver aquilo ali. Ah, sim. Muito boa pergunta. Eu vou contar uma fofoca lá dos meus amigos da Google lá. A Google tinha que lançar uma plataforma de desenvolvimento para mobile. Concorrente, iOS. Python roda, tecnicamente, para Android. Porém, eu preciso ganhar o mercado. Qual linguagem tem programador sobrando no mundo? É Java. Então, o pessoal escolheu o Java como plataforma principal de desenvolvimento do Android por causa do número de programadores. Então, tem algumas coisas que dependem se a linguagem é divertida ou não é divertida, dependem em decisões que são fora do contexto técnico. Oi? Olha, vou mostrar. Esse aqui é o congresso em Brasília, que foi algumas semanas atrás. Então está aí o pessoal. Tem gente muito diferente. Esse senhor aqui trabalha no hospital, fazendo problemas de sistemas médicos. Eu estou aqui, a minha cara aqui. Tem um pessoal que trabalha no governo com clone. Então, é muito diversificado. A Embraer, por exemplo, utiliza muito Python para computação científica. Algumas linguagens elas são mais focadas para desenvolvimento web, por exemplo. Python é uma linguagem que a comunidade é uma comunidade meio assim, bem diferente. As pessoas são muito diversificadas porque é muito forte em alguns segmentos. Computação científica, muito forte. Tem o IPython, um negócio NumPy, são coisas espetaculares. Computação gráfica também, o pessoal da Disney, tem um keynote da Disney. Mas são pessoas que não frequentam o ambiente de um congresso de desenvolvimento. Quando você vai num evento de developers, a maior parte você vai encontrar é web, né? Desenvolvimento web. Então, mas Python também é forte para web, mas ela é bem diversificada. Então, respondendo a sua pergunta, que tem gente pra caramba aí. Diga. Você tem alguma experiência com Python no uso científico? Por exemplo, você citou o NumPy, eu conheço o PyMol também, que é um analisador de interação molecular com Python. Você tem alguma experiência com isso? O pessoal da Embraer me pediu para dar um curso de Python. A Embraer é uma empresa que fabrica avião. E eu fiquei surpreso, porque eles falaram que a principal linguagem para a engenharia aeronáutica é o Python. Por quê? Porque o MATLAB custa $7.000 a licença full. Então, tem muitas coisas que você tem que processar de entrada e saída. Claro que eles têm os pacotes de deformação. Que você tem no Python um substituto para o MATLAB e open source. Então, mais do que a experiência técnica que eu não tenho de processamento científico, eu vejo assim mais pelo desenvolvimento da comunidade. A Microsoft recentemente deu uma grana, $100.000, para o pessoal portar melhor para o Windows algumas coisas de computação científica, por causa do... Acabou, agora acabou. Mas...